Muito bem-vindos à live, explorando um pouco da Banca Instituto do JK para o concurso de São José de Ribamar. Então, toda disciplina de informática eu vou tentar abordar em algumas questões hoje em live. Então, é bem interessante, porque independente da banca, independente do concurso, segurança da informação, todas essas técnicas de proteção tá caindo muito, viu? Então, a gente precisa estar aí, ó, atento a todas as palavras-chave que faz referência a uma determinada técnica. Mensagem codificada, tá? E ainda falou, pois não possuía a chave de decodificação e diz que é uma técnica para quê? Para proteger as informações sensíveis. Então, vocês lembrem sempre do que eu falei lá no vídeo e vou falar agora. Quando a mensagem está codificada, a gente pode trocar essa palavra codificada por criptografada, certo? Então, quando a gente usa criptografia, é como se a gente embaralhasse tudo ali, ó, e tudo vira código. Então, ao invés de a gente ver uma mensagem normal, a gente vê tudo misturado, embaralhado, com letras, números, tudo aleatório. Para quê? Para proteger aquela informação. E nesse caso daí, né, de Marcelo, ele recebeu essa mensagem codificada e acaba o quê? Se ele não está conseguindo ler, a gente consegue, né, tá garantindo aí, nesse caso, a proteção das informações, tá? E uma coisa muito importante, quando a gente criptografa as informações, a gente vai estar protegendo, beleza. Só que vocês acreditam que tem um malware, uma ameaça digital, uma praga virtual, que inclusive é um assunto, glória a Deus, né, Giovana? Chegou, boa noite. E o que é que acontece, tá? Tem uma ameaça virtual, tá? Que está sendo muito cobrada, que tem tudo a ver com mensagem codificada, tem tudo a ver com criptografia. E o pior, enquanto tá aí para proteger a gente a criptografia, que vocês aí gabaritaram, vou até deixar verdinho, né? Vou deixar verdinho para depois ninguém reclamar comigo. Então, quando se fala de criptografia, tem os dois lados. Tem um lado de, vou criptografar minhas coisas para proteger, né? Aí é uma maravilha. Só que o segundo lado é o seguinte: imagina a ameaça digital chamada ransomware pega, ataca o teu celular, ataca teu computador e criptografa tuas informações importantes. Dessa vez seria um hacker criptografando as tuas coisas e tu não tem a chave de decodificação. Vê que tristeza. Então, ele vai criptografar, tá? Isso é uma dica, viu? Pode ter uma questão de ransomware lá na prova de vocês. Então, quando se fala de criptografia, tem esse lado bom, né? E Carlos já está dizendo aí, que ele está ligado, que ele está participando das lives. Então, ele criptografa, o ransomware criptografa, e ainda diz assim, para eu te devolver, tu tem que me pagar um dinheirinho. Vê só que tristeza. Então, assim, muita atenção, tá? Lembra, realmente, falou em codificada, dizer que vai decodificar, só pode ser criptografia mesmo, tá, gente? E quando se fala de ransomware, vocês lembrem também dessa palavra criptografia, porque ela vai ser o diferencial para vocês gabaritarem essa questão. Isso aí, Marvel, isso aí. As bancas tudinho estão cobrando, viu? Falando de criptografia. E existem vários termos. A criptografia, no caso do ransomware, vai ajudar a bloquear o acesso, né? Porque se a gente não tem a chave de descriptografia, quem tem é o hack, então tá tudo bloqueado lá. Então, são vários termos que ela pode utilizar, tá? Então, codificada, bloqueada, tá? E pode fazer relação direta com ransomware. Aí ela diz o seguinte, na letra A, normalmente o vírus permanece inativo até que seja ativado por uma ação do hospedeiro, né? Na letra B, já está dizendo, sempre o vírus, sempre que entra no sistema, automaticamente é ativado. Uma coisa que o vírus não é ligeiro para ser automático, fazer as coisas de forma automática.
Tá? Então, falou em automático, não tem nada a ver com vírus, tá? Nada a ver com vírus, tá? Já excluí a letra B. Na letra C tem dizendo assim, um vírus não pode infectar peças de hardware. E aí, pode ou não pode? Hum? Na letra D, está dizendo o seguinte: a única forma de propagar um vírus é através de arquivos baixados. E aí, qual seria a alternativa correta? Uma coisa bem legal que a gente sempre precisa lembrar: quando a gente fala de hardware e no sentido de segurança da informação, a gente pode lembrar de dispositivos de armazenamento, porque é nesses dispositivos que tem coisas importantes. Então, normalmente é onde vai as coisas ruins também, no bichinho, tá? Então, ali, ó, um vírus poderia infectar sim, tá? E lembra que o vírus, a maior característica do vírus é o quê? Para ele começar a agir, ele precisa estar onde? Em um arquivo hospedeiro, né? Estão lembrados em um programa hospedeiro. E a gente, como usuário, sempre precisa executar esse programa, abrir esse arquivo para ele poder funcionar, certo? Para o vírus aí se espalhar pelo resto do dispositivo. Então, na letra A, né? Olhando direitinho, na letra A, a gente tem, ó, a ação do hospedeiro, né? A gente tem. E enquanto ele não for ativado, lá clicado no arquivo hospedeiro, o vírus não vai fazer nada, tá? Só que é quase que impossível. Exatamente, uma imagem, um doc, qualquer tipo de arquivo. Então, o vírus, uma das características do vírus. Anota aí, tá? Anota aí. Vírus sempre precisa de um hospedeiro. Vírus sempre precisa de uma ação humana para fazer alguma coisa. Ele não faz nada sozinho. O vírus sempre vai estar dizendo assim, ó, alguém vai ter que executar, alguém vai ter que abrir para ele poder se espalhar, tá bom? Então, não esquece disso, não esquece disso. Uma coisa, na letra E diz assim, ó, a única. Vocês lembram do que eu disse no início da live? Vocês lembram? Palavras que restringem demais, a gente faz o quê? Elimina, né? A gente elimina. Aí eu vou deixar já vermelhinho, que a única forma de propagar um vírus é através de um arquivo baixado. E outra coisa, na letra C estava falando, né? Um vírus não pode infectar peças de hardware. É o que mais a gente vai ver. Se ele vai infectar um arquivo, é óbvio que esse arquivo vai estar onde? No SSD da gente, no HD. E isso é o quê? Uma peça de hardware, tá bom? Então, não pode infectar, ele pode sim. Então, quando a gente sabe que vírus depende de um hospedeiro, vírus precisa de alguém executando ele, tá? Não consegue fazer as coisas sozinho, a gente já consegue marcar, né, como alternativa correta a letra A, belezinha? Beleza. Parece fácil, né? Mas tem gente ainda que vai ficar na dúvida. Tem gente que vai ficar na dúvida. Então, basta onde o servidor, né, de e-mail. Para que eu circulei isso? Eu ia circular e-mail, foi mal. Basta onde o servidor de e-mail guarda arquivos com suspeita de vírus. Vou até deixar amarelinho. Suspeita de vírus, né? Ou conteúdo indesejado. Ninguém sabe que quando a gente recebe coisa chata no e-mail, vai direto para onde? Para a caixa de spam, né? A caixa de entrada que não é para estar aperreando a gente, vai direto logo para o spam, tá bom? Não esquece não, porque estava na dúvida aí. Para quem estava na dúvida, acho que ninguém, né? Não esquece não. Falou em coisa chata, indesejada, suspeita de vírus, é o spam, né? Aquela pasta que a gente mal abre, né? Quando abre é para excluir, para desocupar armazenamento. Pronto, é essa daí. Spam, ok? Ninguém erra não, né? A segurança da informação está intimamente ligada às seguintes propriedades. Então vejam só. Vejam só como é que a gente vai responder uma questão como essa. Toda vez que se fala de propriedades da segurança da informação, vocês podem encontrar também os princípios da segurança da informação. Além desse termo, pode aparecer nas questões pilares da segurança da informação,
certo? Eu sempre dou uma dica para vocês lembrarem, certo? Dica, tá vendo essa palavra? Dica. Cada letrinha do dica se refere a um princípio diferente da segurança da informação, certo? Que pelas bancas, a maioria das bancas consideram justamente essas quatro letrinhas. Então, D, então, como é que faz? Como é que lembra? Dica, certo? Dica é uma baita de uma dica para você gabaritar questões de pilares de segurança. Então, D de disponibilidade, certo? I de integridade, não esquece. O C de confidencialidade e o A de autenticidade. Aí é onde entra, professora, não tem. Dentre as alternativas, né? A gente encontra assim salteado. Na letra A está falando autenticidade, não repúdio e retratabilidade. Uma coisa muito importante, falou de irretratabilidade. Irretratabilidade é a mesmíssima coisa que não repúdio. Para que eles iam colocar na mesma alternativa a mesma coisa? E no normal, as bancas consideram não repúdio ou irretratabilidade como um atributo, como se fosse algo extra da segurança. No geral, né, acaba sendo um pilar mesmo, mas eles falam que seria um atributo, tá bom? Então, não repúdio e retratabilidade é a mesma coisa. Inclusive, quem está na mentoria comigo da Banca Sebras já sabe disso, já está gabaritando as questões, viu? Quem comprou o material também tem falando sobre esses tópicos. Na letra B já diz o seguinte, que as propriedades seriam confidencialidade, disponibilidade e integridade. Percebem que com a dica que eu disse a vocês, o D era de disponibilidade, o I é de integridade e o C é de quê? Confidencialidade, tudo que é segredo, tá? Aí o que é que acontece? Eu redigi a letra A da dica, não tem não, é na alternativa, é porque dependendo da banca, o atributo ou o pilar da segurança, autenticidade, é considerado um atributo e não um pilar, uma propriedade propriamente dita, tá bom? Aí em algumas bancas eles falam inclusive só do CID, tá? É uma dica aí para vocês também. Mas não vão na cabeça, se falar só as três tá errada, não, tá bom? É porque autenticidade, não repúdio, confiabilidade é considerada atributos, como se fosse algo extra, tá? Mas depende muito da banca. Então, na letra B vocês percebem, né? Vocês perceberam que tem exatamente as propriedades que eu falei da dica, tá bom? Então não esquece, a resposta correta será a letra B mesmo, tá? Quem colocou B acertou. Na letra C está falando disponibilidade, integração, não é integração. Perceberam que eles botaram as mesmas iniciais? Perceberam? O D, o I e o C, porque muitas bancas consideram o CID, tá? Aqui a mesma coisa, o C, o D e o I, para a gente lembrar do CID. Mas lembra, é sempre integridade, não integração, tá bom? Quando algo tem que ser íntegro, como diz os meus alunos, inteiro, sem alteração, tá bom? Por causa da letra A, Camila? Não, Camila, porque eu não repudio e retratabilidade é a mesma coisa. Então, não dá pra gente considerar, tipo, pra que eles iam botar a mesma coisa em uma alternativa só? Entende? Ou eles botavam não repúdio e outra coisa, por exemplo, confidencialidade, tá? Mas não repúdio e retratabilidade é a mesma coisa, mesma coisa. E entra naquilo que eu disse. Esses daí, autenticidade, não repúdio, né, que é a irretratabilidade, e a confiabilidade sempre é mais considerado como um atributo, algo extra, do que um princípio propriamente dito. Os princípios, propriedades, padrão, eles sempre consideram o CID, tá bom? Que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Não esquece disso não, tá bom?